Boa tarde, boa noite, bom dia, boa qualquer hora, pessoal. Aqui você está no canal Leitura Essencial #01. É aqui com o Leonardo Aguiar sobre um livro muito interessante. Hoje eu vou direto ao ponto mesmo, né? Como eu sempre sou. Eu vou começar falando sobre um livro muito interessante, que é O Segredo da Mente Milionária, do Harvard Eker, né? Que o autor fala sobre um resumo sobre como você deve ter um mindset vencedor, de como você ganhar de finanças, né? E uma coisa que eu estava lendo nesse livro é, por exemplo, você comprar imóvel, entendeu? E interessante ele ressaltar isso, porque ele falou isso no livro, e ele falou, cara, tem imóvel, porque uma hora você vai valorizar. Então, isso aí é uma dica de ouro aí que ele deu aí. Então, bora começar falando sobre o assunto aqui, né? Sobre o grau de sucesso que você vai ter na sua vida, você precisa ter um caráter, precisa ter pensamento e crença que te levam a chegar no sucesso, né? E a maioria das pessoas simplesmente não tem capacidade interna para conseguir ter muito dinheiro, enfrentar o desafio que o dinheiro faz, né? A pessoa às vezes quer ter muito dinheiro, ela não quer ter os desafios que a pessoa com dinheiro vai ter, entendeu? E nesse sentido, eu acho que o livro fala bastante sobre isso, né? Que não adianta você ganhar na Mega Sena, você ganhar num sorteio e você gastar tudo, entendeu? Então, é necessário você ter um equilíbrio de 4 quadrantes, que o livro fala: o mundo material, emocional, espiritual e físico, né? E outra coisa que o livro fala bastante é sobre o mindset, sobre mindset é o quê? É o pensamento que você deve ter, entendeu? A crença é muito presente se quiseres ter muito dinheiro, entendeu? Você precisa ter a crença, ó, eu vou ter que mudar meu pensamento para que eu consiga ter mais dinheiro, que eu consiga ver coisas, trazer mais coisas bacanas, entendeu? E o livro fala sobre uma coisa muito bacana, que pensamentos levam a sentimentos, ações levam a resultados, né? Então, tudo isso que você falou sobre pensamento, que eu estou falando, sentimento, ações, resultados, tudo isso está interligado, está conectado. Então, se você tiver um pensamento de uma pessoa que fica gastando muito, logo seu sentimento vai ser de falta. Eu vou ter falta de comprar alguma coisa. Aí logo vou levar uma ação, vou comprar, e o resultado é eu pagar numa coisa que eu possivelmente não vou gostar, entendeu? Então, isso é muito interessante que o livro fala, mas às vezes a gente, por desconhecimento ou por alguma coisa que a gente não gosta, a gente acaba ignorando, né? Então, isso é muito interessante, né? Que o nosso pensamento, a gente acredita que a gente não está no nosso controle, quem está no controle são outras pessoas, ou alguma entidade religiosa, mas no final das contas a gente tem que ter o poder, né? O livro fala sobre isso, que a gente tem que ter o poder de tomar a decisão nas nossas atitudes, querendo ou não, a gente tem um certo livre-arbítrio, entendeu? Então, todas essas frases que você ouve sobre dinheiro, quando era novo, permanece no subconsciente, né? Por exemplo, aquele pai que você aquele tio que foi investiu na bolsa de valores e quebrou, aí ele quer dar dicas financeiras para você, não escuta esse tipo de gente, entendeu? E fica também martirizando, né? As pessoas, a pessoa que é rica são maus, gananciosos, né? Ele combate essa ideia de que você não deve sentir raiva de rico, né? Você não deve, porque muitas vezes você pode até se surpreender com essa pessoa, né? E outra coisa que o livro fala bastante é sobre o consciente, subconsciente age mais pela emoção, né? Você já percebeu como a gente compra as coisas por impulso? Por exemplo, na loja americana, pô, vou comprar alguma coisa ali baratinho, vou comer, eu vou, é um gasto de R$ 5, é um gasto de R$ 10, entendeu? Então, querendo ou não, o marketing, eles nos satura de tantas propagandas para gente que a gente compra meio que por osmose, meio que compra porque por algum motivo que você viu, tô com fome, porque tá me dando vontade, entendeu? E isso é interessante você falar, né? E o condicionamento subconsciente determina seu pensamento. Esse subconsciente que você tem que trabalhar para que você consiga ganhar mais dinheiro, você consiga buscar mais mais sucesso na sua vida, entendeu? E tem 4 coisas que eu gostaria de falar sobre a mudança que você precisa fazer na sua vida, que é a conscientização, você entender que esses pensamentos, entender que essas responsabilidades novas que você vai ter, essas crenças, hábitos e atitudes, elas vão interferir principalmente na sua vida, né?
o entendimento, né? Você entender como os sentimentos estão fazendo com que você fique menos próspero, você menos feliz, entendeu? E dissociação, né? Saber discernir que é útil do que não é útil, né? Isso é muito importante. E o recondicionamento, né? Você entender, opa, agora que eu sei todo aqui, eu vou resolver investir talvez em uma palestra de algum coach motivacional, financeiro, entendeu? Então o livro fala bastante sobre isso, né? E outra coisa, não use modelos de dinheiro gravados de parentes, né? Gravados na sua mente, por exemplo. É, pô, seu avô tá dizendo para investir na poupança. Mas, pô, a poupança não rende mais que a inflação. A poupança é um investimento muito ultrapassado. Então, é nesse sentido que o livro está falando que você não deve usar o modelo de pessoas que estão desatualizadas, entendeu? Busque informação de qualidade, não superficial, né? E outra coisa que eu gostaria de falar é que o dinheiro não dissipa o medo, né? A gente fica achando que os ricos não têm medo, mas eles realmente são pessoas que têm emoções, que eles sabem gerir suas emoções e buscam agir apesar do medo, né? E outra coisa que o livro fala é você precisa ter o sucesso do seu negócio depende fundamentalmente das suas qualificações e dos seus conhecimentos. Então, por exemplo, se você está lendo livro, se você está indo para workshops de palestras motivacionais, se você está indo para o show do Rio Innovation Week, se você está se atualizando com as informações que você vai trabalhar no mercado de trabalho, isso tudo faz com que você cresça de forma muito forte, né? Você cresça pessoalmente, você tem autoconhecimento e você consiga resolver. É, conseguir achar uma maneira de você ficar rico, né? E outra coisa, né, o que o livro fala é que escolha sabiamente seus pensamentos e suas crenças. Porque as nossas crenças elas acabam definindo o que a gente vai fazer. Né? Às vezes, nem sempre, não necessariamente. Mas nossos pensamentos, eles precisam estar de forma que você consiga melhorar o seu pensamento, você consiga melhorar suas atitudes, consiga refletir por que está agindo daquela maneira, por que eu estou gastando daquela maneira, de maneira compulsória. Pô, será que não dá para investir? Será que não dá para guardar? O que eu posso fazer para melhorar aqui a minha vida? Entendeu? Então, você tem que estar sentindo, tem que sentir que você está no comando da sua vida, né? E tem três pistas que indicam que você está no caminho errado. A culpa é dos outros, dá apontar a culpa é do governo, a culpa é do Lula, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é da economia como um todo, a culpa não é minha não, entendeu? Essa é a culpa mais que todo mundo fala, é clássica essa daí. E outra pista, número 2, seria sempre há uma justificativa. Ah, mas aí eu gastei só R$ 5, só gastei R$ 10, já gastei R$ 15, entendeu? E a pista número 3 é aquela que todo mundo sabe, viver se queixando. Cara, você tem que buscar entender que você você tem que parar de fazer esses hábitos. Esses hábitos acabam, porque hábitos são meio que uma extensão do seu ser, então você tem que tirar, ou você tem que se filtrar os hábitos bons e os hábitos ruins, entendeu? E o que você pensa e fala, você atrai, entendeu? E, por exemplo, quando a pessoa fala, pô, eu não vou conseguir, a chance de você acontecer, porque a palavra tem poder, né? A palavra ela é muito poderosa e você não pode dizer isso de você de jeito algum. Eu posso, eu quero, eu consigo, entendeu? E não importa o que os outros vão falar. Pode ser influência de outro canal, não importa. Você tem que acreditar, tem que lutar e você tem que fazer com que as pessoas acreditem, comprem sua ideia, entendeu? E outra coisa, o conforto não necessariamente está ligado ao rico, né? Por exemplo, você não pode ficar na sua zona de conforto se você quer ter 1 milhão, quer ter 2 milhões, 3 milhões. O importante é você também, você entender que o sacrifício do rico é buscar, por exemplo, trabalhar 16 horas por dia, trabalhar 7 dias, sacrificar seu tempo com a família, com os amigos, entendeu? Se você quiser realmente ser um milionário, se realmente você quer buscar ter, nem que seja uma situação financeira melhor, que seja, não tem problema nenhum nisso. Eu acho que também, rico também é até questão de percepção também. Tem gente que vive com pouco e consegue viver
viver bem pra caramba, entendeu? E tem gente que vive muito e vive mal pra caramba, fica gastando, fica trabalhando a vida toda, sendo que não gasta dinheiro, não fica com família, e no final das contas, seu dinheiro acabou, sua vida já tá indo acabando, entendeu? Então, é nesse sentido, né? O, o autor também fala sobre uma parte que ele foi entregar um carro Jaguar, né? Um carro Jaguar é uma marca de carro, para quem não sabe. O autor deu caridade com o carro Jaguar e as pessoas ficavam com raiva de ser rico, jogavam, arranhavam o carro, ficavam com raiva, entendeu? E o autor estava entregando uma cesta de caridade, cesta básica para as pessoas, entendeu? Então, eu acho que as pessoas têm muito esse rancor da pessoa rica, né? Isso que é que o livro fala, né? E a base da fé sobre os ricos, os ricos são pessoas que são ruins, são pessoas que têm muito poder, elas são muito erradas. Não, pode ser qualquer pessoa. Você pode e deve buscar melhorar a sua condição financeira, entendeu? Então é nesse sentido que o livro está falando. Então as pessoas acreditam que não dá para ser rico espiritualizado, né? Ah, pô, ter muito dinheiro, para que ter muito dinheiro? Já estou feliz com o que eu tenho, entendeu? Então você tem que buscar falar, olha, eu quero buscar economizar meu dinheiro, dá para eu ganhar dinheiro investindo. É isso que eu estou querendo abrir os olhos para vocês, pessoal. Para vocês tentarem arranjar uma forma de você ganhar dinheiro, de forma que vocês possam buscar melhorar a sua condição de vida, sua alimentação, buscar de fato entender que é difícil, mas algumas coisas têm que ser sacrificadas, né? Então, essa questão de ser rico espiritualizado é muito forte aqui, pelo menos aqui no Brasil, né? E que, ser rico é algo errado, entendeu? Mas isso daí digamos assim, a gente tem que buscar resolver, né? As pessoas ricas buscam a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos, de preferência até pessoas mais ricas, entendeu? Porque a energia é contagiosa. Quando você está no meio de rico, né, tem aquele ditado, que quando você está no meio de grupo de ricos, a chance de você se tornar rica também é grande, entendeu? Os ricos não entram para clube só para jogar golfe, para conversar, mas também para estar em contato com outros indivíduos bem-sucedidos, para que essa pessoa se contagie com essa energia bem-sucedida das pessoas bem-sucedidas e consiga buscar alçar novos alvos, né? E as pessoas ricas procuram a presença dos vencedores, entendeu? Ah, eu vou ficar assistindo o Rafael Nadal porque ele é o melhor tenista do mundo. Eu vou ficar acompanhando o Lando Norris porque ele é o melhor piloto de Fórmula 1. Eu vou acompanhar o Cristiano Ronaldo porque ele é o melhor jogador do mundo. Eu vou acompanhar o Michael Phelps na natação porque ele é o melhor do mundo. Eu vou acompanhar a Rebecca Andrade porque ela é uma das melhores do mundo. Eu vou acompanhar, Simone Biles, enfim. Então, acompanhar os melhores faz com que você pense sendo melhor, pense que você acredite que você vai ser uma pessoa boa, melhor forma possível, entendeu? Então, o livro fala bastante sobre isso, que você tem que buscar os melhores, entendeu? Eles têm os melhores técnicos, eles têm as melhores técnicas, eles têm as melhores rotinas, eles têm as melhores alimentações, entendeu? É nesse sentido que o livro fala, né? E outra coisa, não tenha medo de autopromoção. Não fique com medo de autopromover o seu canal, o seu produto, ou o que seja, o negócio que você está querendo abrir para o seu negócio, entendeu? E outra coisa que o livro fala as pessoas ricas são maiores que os seus problemas, entendeu? Então você tem que buscar entender que o problema é pequeno, não é muito grande. Às vezes a gente acha que o problema é muito grande, só que a gente está olhando com essa lupa aqui. E às vezes a gente tem que olhar mais de uma forma menos. Ó, uma lupa assim, ó, um pouquinho mais alto, maior. Opa, o problema não é tão grande. Aqui o problema parece que está muito grande, entendeu? Entendeu? Então, o segredo do sucesso é você crescer profissionalmente, crescer lendo livros de autoconhecimento, livros de finanças, entendeu? Vai se tornar maior do que qualquer adversidade. Porque quando você se prepara para a adversidade, você não fica medindo o tamanho da adversidade, você vai e enfrenta, entendeu? Isso que o livro fala. E outra coisa que eu gostaria de falar é se você tem um grande problema, isso quer dizer apenas que está sendo uma pessoa pequena. Não busque, não age que o problema, não faça com que o problema pareça muito grande, faça com que o problema pareça pequeno, entendeu? E as pessoas ricas também, elas são focadas em metas. E as pessoas pobres são focadas em problemas. Você não tem que focar nos seus problemas, você tem que focar em metas. Opa, criei uma meta aqui. Eu vou querer guardar R$ 100
meu dinheiro, vou guardar aqui. Vou gastar R$ 500, um salário de 1.500. Vou gastar R$ 500 da minha compra, pô, que é um pouco, né? R$ 500 aqui na minha alimentação. Vou gastar, entendeu? Então é para você ter administração do seu próprio dinheiro, entendeu? Tá entendendo nesse sentido? É, e outra coisa, diga a si mesmo que é merecedor. Você merece. Você merece a grandeza, você merece a riqueza. Porque é o que você, como eu falei, o que você fala e pensa atrai, entendeu? E enriqueça e ajude a quem não tem a mesma possibilidade que você. Então, como eu falei, o ator, por exemplo, ele oferece dinheiro para oferecer uma cesta básica para a pessoa que busca tá com uma condição financeira pior, né? Então, ajude as pessoas que dentro da sua condição financeira, entendeu? E outra coisa, seja bom recebedor, né? Porque muitas vezes a pessoa ela dá muito, mas não sabe receber, não sabe buscar falar, não preciso disso, entendeu? Então é uma coisa que as pessoas não necessariamente vão olhar com bons olhos, entendeu? Mas seja um bom recebedor, você recebe um presente e, pô, muito obrigado, entendeu? Parece coisa simples, mas não é. Não é tão simples assim, não, para algumas pessoas, porque às vezes envolve orgulho, entendeu? E isso daí é uma coisa que eu gostaria de enfatizar. E outra coisa sobre o livro, né? Todo dinheiro que receber deve ser comemorado. Trate-se com carinho pelo menos uma vez ao mês. Por exemplo, uma vez ao mês eu vou num restaurante bacana, vou comer de grife. Ah, uma vez ao mês vou gastar ali no shopping uma roupa que eu sempre quis, entendeu? Então, nunca estabeleça um teto também para os seus rendimentos. Não estabeleça limite. O limite é o céu, entendeu? É isso nesse sentido que eu tô falando. E outra coisa que eu gostaria de falar é escolha abrir seu próprio negócio. Por exemplo, eu estou abrindo meu canal no YouTube e eu estou abrindo um monte de portas para mim, para eu poder divulgar o meu canal, poder promover, né? Inclusive se inscrevam, dá o like. Então, você abrir o seu próprio negócio, você pode abrir diversas portas. Você pode vender seu livro, você pode vender seus resumos, você pode vender qualquer coisa, entendeu? Então, realmente é uma porta de muito boa que você abrindo seu próprio negócio, entendeu? E a maior parte dos milionários, eles ganharam dinheiro com o seu próprio negócio, entendeu? Não foi com, digamos assim, por acaso, ou porque eles são ricos e eles têm condição financeira. Não, eles têm trabalho, eles trabalham pra caramba. E as pessoas ricas também acreditam que elas podem ter as duas coisas, né? Você ter o dinheiro, mas você ter tempo para a família. Você ter dinheiro e você buscar crescer com outras pessoas. Você ter sua folga, seu descanso, entendeu? E o autor sempre dizia que a gente não deve se tornar um escravo de um trabalho que não apreciasse, entendeu? Então você tem que buscar melhorar dentro da sua realidade, entendeu? E outra coisa que o livro fala é poupar é muito importante, investir também, entendeu? Então é muito importante esse comentário aqui. E outra coisa, conquiste sua independência financeira reduzindo conscientemente suas despesas, entendeu? Por exemplo, faz uma lista do que você gasta durante o mês e vai falando, opa, esse gasto não é tão útil, esse daqui tá. Água, luz, comida, essas contas tem que ficar, tá? Aí você vai separando. Gasto de, sei lá, internet também, você vai gastar também essas quatro coisas, né? Aí você vai separando o que você tem dinheiro ali para você pagar o aluguel. Realmente, morar no Brasil é complicado. Com o aluguel, essas contas, eu imagino que para pessoa mais simples não é complicado, é complicado pra caramba. É, mas enfim, tenta buscar dentro da sua realidade uma saída, entendeu? Isso que eu quero dizer. E pessoas ricas sabem gerir bem suas finanças. E pessoas pobres, elas não conseguem. Elas terceirizam, elas postergam, elas deixam de agir de forma com que a pessoa possa melhorar a sua condição financeira, entendeu? Então, antes de gerir uma grande fortuna, você precisa adquirir o hábito e a capacidade de administrar pouco dinheiro. Porque a partir de você administrar pouco dinheiro, você dá mais valor para o dinheiro que vier depois, entendeu? Então, não se trata de quanto dinheiro entra, e sim que a pessoa faz com o dinheiro, entendeu? Então, os ricos entendem que quanto mais o dinheiro trabalha, você investe em ações, LCI, LCA, SDB, menos eles terão que trabalhar, entendeu? E, por exemplo, teve um caso que o livro fala em que a pessoa ficou rica, ela foi para casa da mãe
E ela ganhou um dinheiro vendendo imóvel. Ela comprou um terreno de 60 mil e vendeu por 600 mil dólares, né? E aí ela conseguiu ter independência financeira aos 30 anos, com um custo de vida modesto, coisa e tal, mas ela já estava independente financeiramente livre aos 30 anos, entendeu? Então, o rendimento passivo contra imóveis também, esse rendimento passivo é de investimento, né? Você ganha sem fazer muita coisa, entendeu? E as pessoas ricas estão dispostas a agir, pensar do mesmo. Então, você tem que buscar melhorar o que você está pensando, buscar se você não tem outra forma de ganhar dinheiro, entendeu? Então, nesse sentido, o livro é muito interessante. Pô, pessoal, muito obrigado pelos 36 inscritos, muito obrigado pelos likes, pelos comentários. Eu estou muito animado para fazer mais vídeos sobre o canal. Vocês podem dar indicações de livros, eu estou totalmente aberto às críticas construtivas, sou aberto também aos likes, aos comentários. Eu sou muito grato a todos vocês que vocês estão curtindo na minha jornada. E vou te falar, não é fácil, mas eu acho que vai ser bacana pra caramba o conteúdo que eu tô entregando. Não é qualquer canal que faz um resumo sobre esse livro, não. Tão fundo. Por isso que o vídeo ficou um pouquinho mais longo. Mas espero que você tenha gostado. E muito abraço e até a próxima.